pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Organização Mundial de Saúde alerta para o aumento do número de pessoas com perda auditiva. A campanha Dezembro Laranja alerta para o câncer de pele, que é comum no Brasil, mas ainda recebe pouca atenção. E hoje tem o Na Estrada, histórias e curiosidades de mais um município baiano. Em informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Saúde auditiva. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo podem ter perda auditiva nas próximas décadas. O principal motivo é a exposição de ruídos altos. Confira a reportagem de Samara Dias e Paulo Caled. Seu Eduardo tem 75 anos e há 2 começou a sentir dificuldades para ouvir. Quando tinha reunião de contadores, de assembleia, eu sentia uma dificuldade de entender muita gente falando ao mesmo tempo, eu tinha dificuldade de entender o que o pessoal estava falando. Além de pessoas mais velhas, a surdez pode atingir também adultos, adolescentes e até crianças. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo têm alto risco de ficar sem audição nas próximas décadas. O principal motivo é a exposição a ruídos altos. Para prevenir, algumas atitudes simples podem ajudar a cuidar da saúde auditiva. Evitar volume excessivo da TV, do rádio, fones de ouvido. Fones de ouvido hoje são muito utilizados no celular, então evitar que esse som seja muito alto. Algumas medicações também podem cursar com perda auditiva, então uso consciente de medicações é muito importante. Manter o uso de aparelhos de proteção individual para pessoas que têm exposição de ruído no trabalho. Essa médica explica que alguns sinais de perda auditiva são perceptíveis. São sinais de que você não entende bem. Muitas vezes a pessoa não acha que não ouve bem, mas ouve, mas não entende, né? Então você pedir para as pessoas repetirem com muita frequência pode ser um sinal de perda auditiva. O início de zumbido no ouvido também é um fator que deve ser um alerta para procurar um profissional para procurar perda auditiva. Com o diagnóstico de perda permanente da audição, é indicado o uso de aparelho. A adaptação é realizada de acordo com a necessidade auditiva e social de cada paciente. A gente vai colocar um aparelho auditivo no paciente, ele vai ouvir, vai ver as características do som, se ele achou confortável, né? Então, isso a gente baseia na audiometria do paciente, que é um exame que o médico já solicitou previamente, que é realizado por um fonoaudiólogo, né? É aquele gráfico da audiometria que a gente usa para regular, para ajustar o aparelho. Hoje, os aparelhos auditivos são de diferentes tamanhos e, para maior sucesso no tratamento, o paciente precisa ser acompanhado. Quando o paciente compra uma prótese, no geral, um aparelho no começo um pouco mais baixo, né? Então a gente precisa fazer essa estimulação aos poucos. É um reaprendizado que acontece. E a Prefeitura de Vitória da Conquista encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que regulamenta a implantação da Guarda Municipal armada
no município. A repórter Tamires Batista traz as informações. Olá para você que nos acompanha. Olha, no mês de novembro foi encaminhado à Câmara de Vereadores aqui de Vitória da Conquista um projeto de lei que tem como objetivo a implantação da Guarda Municipal aqui na cidade. Nesse momento, o projeto segue em tramitação na Câmara e para saber mais informações sobre ele, eu vou conversar com o secretário de Administração, Cairan Figueiredo. Cairan, fala para a gente como está esse processo e como surgiu a ideia da criação dessa guarda aqui em Vitória da Conquista. Esse projeto de lei, ele já é um anseio da população de Vitória da Conquista, né, anterior à gestão atual assumir o controle do Poder Executivo Municipal. E passando esse processo, né, caso a lei seja aprovada pela Câmara, quais serão os próximos passos? Já começa a funcionar de imediato? Como é que é isso? Nossa expectativa é que esse projeto seja aprovado e sancionado pelo Executivo ainda neste ano de 2019. E a implantação da guarda ela não tem como ser imediata. Justamente porque a gente precisa, primeiramente, estruturar a Guarda Civil Municipal, né, desde a aquisição de viaturas, aquisição de fardamento, aquisição de armamento, toda a aquisição da estrutura da Guarda, bem como esses guardas civis municipais, tanto aqueles que possam ser aproveitados do quadro do município, de servidores do município, eles precisam passar por um curso de formação. Então, a nossa expectativa é que, uma vez aprovada e sancionada a lei, a gente implante ela no primeiro semestre de 2020. E aí, no caso, já seria feito um processo seletivo para selecionar quem seriam essas pessoas que iriam atuar nesse trabalho? Como seria? Bom, a lei prevê 3 possibilidades de provimento para a Guarda Civil. A gente tem a nomeação, que são os cargos de chefia, que é de livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo. A gente tem a possibilidade do concurso público, né? O Guarda Civil Municipal ele não pode ser via processo seletivo simplificado, tem que ser o concurso público. E a gente tem também a possibilidade do aproveitamento, que é uma hipótese prevista no próprio regimento jurídico do município de Vitória da Conquista. Agora, com relação à atuação desses guardas, né? Seria uma guarda armada, então a população muitas vezes fica empolvorosa. Como é que é isso? Como vai funcionar o treinamento dessas pessoas para atuar dessa forma? Nós seremos bastante rigorosos nos cursos de formação, nesses testes psicológicos. Nós garanto que contrataremos as melhores empresas, né, empresas com know-how, empresas que fazem o processo da Polícia Militar da Bahia, ou empresas que fizeram esse processo, esse curso de formação com outras guardas civis e que obtiveram esse sucesso. Bom, e agora chegou a vez da previsão do tempo. E aqui conosco o Marcel de Souza, ele que traz para a gente a análise do tempo e da temperatura para amanhã, em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste. Boa noite, Marcel. Boa noite, Aline. Boa noite para você que assiste ao ESB Notícias, segunda edição. Vamos falar então, começando por Vitória da Conquista, como é que fica o tempo e a previsão dessa temperatura para a partir de amanhã? Hoje, quem acordou logo cedo às 6 da manhã percebeu que o tempo estava aberto, sem uma nuvenzinha, e até agora, no final da tarde também, o tempo ficou aberto o tempo todo, Aline. O ar seco predominou em Vitória da Conquista hoje. E deve ser assim durante toda a semana, o restinho da semana, né? Você vai conferir na tela a previsão para a Vitória da Conquista. Hoje a mínima foi de 17, a máxima foi de 32 graus. E a possibilidade de chuva foi de 3%. Amanhã, na sexta-feira, mínima de 17, máxima de 33, com sol entre nuvens. E no sábado, é mínima de 18, máxima de 30, está marcando sexta aí, mas é sábado, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Amanhã, na sexta e no sábado, há a possibilidade de chuva de apenas 5%. Mas já analisando outras previsões, provavelmente no domingo e na segunda a chuva deve retornar à cidade, mas não vai ser aquela chuva que a gente espera com maior intensidade, né? Vamos falar um pouquinho também sobre as cidades da região sudoeste, quais são aquelas que você destaca para a gente na edição de hoje, falando do tempo e da temperatura. Pois é, Aline, antes da gente ver a previsão do tempo aí para as cidades da região, hoje, analisando aí a situação das cidades da região aqui, sudoeste, também todo o estado da Bahia, o governador Rui Costa vem decretando desde o mês de setembro o somatório de cidades que estão aí em situação de emergência, já chegam a 180 municípios por conta da seca ou por conta das chuvas, como é o caso de Itambé. Vamos agora ver a previsão do tempo aí para esse fim de semana, né? Amanhã aqui na região. Em Itambé, a mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 34 graus, só tem 10% de chance de chuva, o sol deve aparecer durante todo o dia. Em Caetité, a mínima é de 19, a máxima é de 30 graus, com sensação térmica de 35. E em Caraíbas, que fica ali próximo, né, a Anagé, mínima de 19, máxima de 35,
O tempo deve ficar nublado, bem abafado, e a sensação térmica, Aline, pode chegar aos 44 graus. Vamos falar um pouquinho ainda de També, que essa semana nós registramos aqui muitas famílias que ficaram desalojadas por conta desse forte temporal que ocorreu lá em També. Fala um pouquinho pra gente como é que fica a situação de També a partir desses próximos dias. Você falou ali que não tem ainda previsão, mas a Defesa Civil segue por lá fazendo todo o trabalho de manutenção e ajuda. Isso, eu estou aqui agora aberto aqui com a previsão de També. Para os próximos dias, há possibilidade de sol, né, amanhã. No sábado, sol entre nuvens, as máximas pode chegar aos 36 graus. Mas a partir do domingo e segunda, há possibilidade de chuva. Então, a probabilidade de chuva aqui, que está marcando a nossa previsão, é de 90% no domingo e na segunda. Então, amanhã nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso, porque Itambé ficou muito prejudicada por conta da chuva, como vocês perceberam na matéria ontem, que Gabriel Pires trouxe, né, com o cinegrafista Davi Santana. Então, assim, essa questão da chuva em Itambé, de domingo e segunda, eu vou confirmar amanhã, mas é bom o pessoal já ir se prevenindo, porque por conta desse calor, dessa alta umidade na região, podem ocorrer pancadas de chuva, como ocorreu na semana. Já um sinal de alerta, né? Para o domingo e segunda. Para domingo e segunda-feira. Marcel, para a gente finalizar, como é que está a temperatura nesse momento em Vitória da Conquista? Como é que fica também na madrugada? Em Vitória da Conquista, a temperatura não deve cair, tá? Como a previsão de chuva também no domingo e na segunda-feira aqui. As temperaturas no domingo e na segunda devem cair até os 16 graus. Mas amanhã e no sábado, as temperaturas na madrugada devem ficar em torno de 18, 19, 20 graus. Mas hoje, a partir das 5 da manhã, a temperatura só cai até os 20 graus. Não cai não, Aline. Amanhã traz aí pra gente a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região oeste. E no próximo bloco, destaques do Giro de Notícias desta quinta-feira e ainda uma reportagem sobre o Dezembro Laranja, mês de conscientização e prevenção do câncer de pele. Agora são exatamente 6 horas e 13 minutos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Vamos agora aos destaques do Giro de Notícias desta quinta-feira. A estudante de jornalismo Valéria Marina traz as informações. Boa noite, Valéria. Boa noite, Aline. Boa noite a você que está acompanhando o ESB Notícias, segunda edição. Aline, começamos o giro de hoje com uma novidade para os estudantes que fizeram a prova do Enem este ano. O MEC divulgou a data das inscrições do SISU, que serão do dia 21 a 24 de janeiro de 2020. E no dia 28, também de janeiro, os inscritos poderão ver o resultado da seleção. Vamos mudar de assunto? A Operação Posto Legal da Agência Nacional do Petróleo, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica, descobriram que o posto Tangará, aqui em Vitória da Conquista, estava vendendo gasolina com 96% de etanol, além de entregar muito menos combustível que indicado na bomba ao cliente. De acordo com o laudo do DPT, o posto está interditado desde o dia 28 de novembro, após o Ibametro constatar fraude na comercialização de gasolina. E para finalizar o giro de hoje, confira a nova política estadual de ciência e tecnologia, que está sendo elaborada em Salvador. Mais de 260 delegados do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação estão reunidos em Salvador para elaborar a política estadual do setor. É uma conferência que tem um caráter de discussão e de aperfeiçoamento das políticas. Todos terão a oportunidade de dar suas opiniões, todos os segmentos que irão participar desse evento poderá dar sua opinião, dar sua contribuição e elas serão acolhidas, sistematizadas para compor a política estadual de ciência e tecnologia. A 4ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação põe em evidência a contribuição da tecnologia para diversas áreas. É muito importante que os agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais tenham mais acesso à tecnologia, a inovações.
eles precisam se sentir à vontade para buscar junto às instituições de pesquisa, ensino, extensão, mais tecnologia. Todo o sistema de inovação, além do próprio governo com as suas políticas públicas e os agentes de financiamento e fomento são fundamentais para dar o pontapé inicial em muitas pequenas empresas que estão buscando inovar e que precisam de apoio, precisam de estrutura, de conhecimento para inovar. A representação dos diversos territórios de identidade é um dos destaques do evento. Temos aí duas novidades. Uma é a ampliação dos segmentos que participam das discussões, na conferência, e a outra é o espraiamento para o interior, ampliando, dando oportunidade para um protagonismo diferenciado do interior do estado. Na conferência, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da FAPESB, lançou o edital para a pesquisa de doenças que acometem a população negra. A secretária de Promoção da Igualdade Racial participou do lançamento. Essa é uma ação que tem uma relevância importante para a nossa população negra da Bahia e que fortalece as nossas ações integradas de governo. E a campanha Dezembro Laranja alerta para o câncer de pele, que é comum no Brasil, mas ainda recebe pouca atenção. Confira a reportagem de Samara Dias e Paulo Caled. O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, e são diferentes tipos. Existem vários tipos, né? Os mais frequentes, né, os mais comuns são o carcinoma basocelular, o melanoma e o carcinoma espinocelular. O mais frequente é o carcinoma basocelular e a estatística, né, de 80% da população brasileira ter pelo menos um durante a vida é referente ao basocelular. Nessa época do ano, com sol forte e altas temperaturas, é preciso redobrar os cuidados com a pele e prestar atenção em todo o corpo. O câncer de pele, ele é variável, né? Ele pode aparecer, por exemplo, como uma pintinha, ou ser uma pintinha que você já tem há muito tempo, desde o nascimento, por exemplo, e que vai sofrendo mudanças. Então, ela pode coçar, doer, sangrar, mudar de cor ou ficar mais irregular. Esses são sinais de que a mancha está se transformando e aí a gente precisa procurar o dermatologista. O câncer de pele tem 100% de cura quando descoberto precocemente. E para cada tipo é realizado um tratamento. O melanoma é o mais agressivo de todos e ele é quem vem da pintinha marronzinha, da pintinha escura que a gente tinha ou que a gente adquiriu. O tratamento deve ser feito o quanto antes, porque realmente ele é um câncer agressivo. E o tratamento cirúrgico, quando é feito logo no início, também é 100% curável. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, são 180 mil novos casos de câncer de pele em todo o país. Por isso, desde 2014, é realizada a campanha Dezembro Laranja, que é a população da prevenção. De dezembro, ele foi, né, escolhido também pela intensidade do verão, do calor que acontece normalmente nesses meses. A Sociedade Brasileira, ela faz essa ação anual desde 2014 e procura chamar a atenção da população para a prevenção mesmo do câncer de pele, da importância do uso do fotoprotetor e da prevenção do câncer de pele. E a gente segue falando sobre este assunto porque em 2019, além de conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pele desde a infância, a iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia tem como objetivo principal alertar sobre os sinais do câncer para diagnóstico e tratamento precoces, aumentando as chances de cura, na grande maioria dos casos. Aqui conosco a dermatologista Esther Ventim. Boa noite, doutora Esther, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, essa é mais uma campanha importante, porque a gente está falando de câncer de pele, um câncer que atinge muitos brasileiros e principalmente no mundo todo, muitas pessoas, e a gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. Boa noite, Aline. De fato, é o câncer de maior incidência em nosso país. A expectativa é que entre o biênio 2018 e 2019,
ocorram cerca de pouco mais que 165 mil casos novos. A notícia boa é que, apesar dessa prevalência tão alta, essa incidência tão alta, as pessoas estão mais conscientes, as pessoas têm buscado a prevenção, né? Sinal de que as campanhas têm surtido efeito. Essa é uma boa notícia. As campanhas, de fato, elas têm surtido efeito por conta desses dados que você traz aí pra gente. Mas quando a gente fala sobre câncer de pele, os cuidados com a pele e na exposição ao sol, a gente deve lembrar o seguinte, doutora, é um processo cumulativo. O sol que a gente toma na infância, ele vai acompanhar a gente ao longo da vida. E assim sucessivamente. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, dessa história pra gente, para que a gente possa conscientizar cada vez mais as pessoas da proteção à exposição solar. De fato, a radiação ultravioleta tem esse caráter cumulativo quando incide sobre a pele dos seres humanos. E desde a infância, aquele sol que a gente toma desde a infância, ele vai nos acompanhar a vida toda de maneira cumulativa. E aquilo vai somando, vai aumentando. Esse aumento de radiação acumulada que pode provocar e favorece as mutações genéticas que vão alterar a pele, que culmina com lesões desde manchas, ruga precoce, envelhecimento precoce, até a lesão maligna mesmo. E a gente vive também num país tropical, né? A exposição ao sol, né? É difícil controlar tudo isso. Mas falando um pouco sobre diagnóstico precoce e falando também sobre tratamento, como que se dá na prática esse tipo de tratamento, esse tipo de diagnóstico? Falando um pouquinho da nossa realidade, Bahia, Vitória da Conquista, região sudoeste. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Tá? Inicialmente, ele é eminentemente clínico, existem lesões que têm aparência clínica muito sugestivas e aquelas que se tem suspeita se encaminha para biópsia, para confirmar o diagnóstico. Existe um recurso muito importante como uma ferramenta para auxiliar o dermatologista, que é o dermatoscópio. É um aparelhozinho que tem uma luz e ele aumenta a lesão em 10 vezes, a gente consegue ter uma pista diagnóstica um pouco mais acurada. Uma vez havendo essa suspeita, vai para a biópsia e confirmou, o tratamento é eminentemente cirúrgico. E existem situações em que o paciente não tem condições de ser submetido a uma cirurgia, existem alguns recursos, mas o padrão ouro é a cirurgia. E o diagnóstico precoce e a cirurgia correta no tempo certo conferem ao paciente a oportunidade de 100% de cura. Quando a gente fala sobre prevenção, doutora, deixa aqui para a gente aquelas velhas dicas que a gente precisa sempre estar falando sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está aí à beira, né? Começando já um verão, altas temperaturas, a estação mais quente do ano, e a gente, nesse momento, é que precisa, de fato, despertar cada vez mais o interesse, a reflexão e, principalmente, essa questão da prevenção. Então, a prevenção é fundamental e ela deve começar desde a infância. Existe uma atenção especial dos dermatologistas, dos pediatras também, para os pais. Os pais precisam saber que seus filhos têm que estar protegidos contra a radiação ultravioleta. Existem filtros solares específicos para as crianças, mas além disso, a proteção física é importante. E isso vale também para os adultos. Às vezes as pessoas pensam, eu estou com filtro solar, eu estou aqui, estou ótima, estou protegida. Não é assim não. O uso do filtro solar é um dos recursos que utilizamos, que devem ser utilizados. Mas além dele, também as medidas de proteção física. Chapéu, boné, óculos escuro, as roupas de manga comprida. Então é um conjunto de medidas que são adotadas e que vão conferir segurança às pessoas. Doutora Esther, fala um pouquinho para a gente também, porque existe uma programação, né, para este fim de semana, o próximo sábado, que é uma ação, na verdade, de vários dermatologistas que se reúnem para promover essa prevenção, esse diagnóstico também, falando um pouco aqui da nossa região. Conta para a gente como é que está essa programação prevista para o sábado. Anualmente, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. É o dia do ano, vai ser no próximo sábado. Será realizado aqui em nossa cidade, no Centro de Cultura Glauber Rocha, na Avenida Brumado, próximo à feirinha.
e eu sou a coordenadora local desse evento. Esse é um evento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, dermatologistas de nossa cidade trabalharão, participarão de forma voluntária no atendimento às pessoas. Então, aquela pessoa que tem uma dúvida, essa pinta aqui é perigosa, não é? Essa mancha aqui surgiu, essa pinta aqui de nascer, que está comigo desde que eu nasci, ela está mudando. Então, se tem a dúvida, é a hora de tirar a dúvida. Ou seja, um atendimento gratuito com dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que neste sábado estarão lá no Glauber Rocha, na próxima feira, realizando esse atendimento gratuito à população. Gratuito, das 9 às 13 horas. Muito bacana, doutora. Bom, a gente agradece a presença e a participação da doutora Esther Ventim, doutora Esther, que é também, além de dermatologista, professora aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que desempenha aqui várias pesquisas também, falando sobre essa questão da dermatologia. A gente agradece a sua participação, doutora, volte mais vezes para trazer para a gente mais informações valiosas sobre os cuidados e prevenção aí da nossa pele, falando especificamente sobre esse Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. Muito obrigada pela sua presença e participação. Bom, e no próximo bloco você confere histórias e curiosidades de mais um município baiano com Betânia Guimarães e mais uma entrevista com Delano Mesquita, presidente da Liga Amadorista de Desportos de Itapetinga. Ele que conversa com a gente sobre a preparação do time que neste fim de semana disputa a final do Intermunicipal. Nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. E estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Pelo segundo ano consecutivo, a seleção de Itapetinga está na final do campeonato intermunicipal. O adversário será a equipe de Itamaraju, a mesma adversária do ano passado. E para falar com a gente sobre este assunto aqui conosco, o presidente da Liga de Desportos de Itapetinga, Delano Mesquita. Boa noite, Delano. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. E eu começo então perguntando, vamos buscar lá no início de tudo, como é que foi a preparação desse time para essa temporada? Boa noite, Aline. Foi já na segunda-feira posterior à derrota lá em Itamaraju, né? A gente já sentou, a secretária de esporte, Eliane Portela, o professor Enio Oliveira, que é gerente de esporte, o treinador Marcos Corrêa. A gente já sentou, já planejou o 2019, querendo vir forte, querendo buscar o título novamente. Então, entendemos que a continuidade com o treinador era muito importante pela filosofia, por ser uma pessoa de fácil diálogo com toda a diretoria. Então, a partir daí, a gente começou a sondar jogadores, nomes, e aí foi tranquilamente ligando, conversando, rodando a Bahia para pegar a assinatura de jogadores e montamos essa equipe que, graças a Deus, encaixou e está aí com os percentuais positivos, chegando à grande final. Que coisa boa. E aqui conosco também Gabriel Pires, nosso comentarista esportivo. Gabriel, que também participa aqui desse debate com o Delano, falando um pouco aí de Itapetinga, a seleção que disputa nesse final de semana a final do Intermunicipal. Gabriel, por favor. Delano, muito boa noite também, Aline. A gente esteve ontem lá em Itapetinga, a gente já tem algumas imagens desse jogo, do treino da equipe lá na cidade de Itapetinga. Ontem temos aí o Eric, o goleiro da seleção, e a gente percebe que Itapetinga tem uma grande campanha nesse Intermunicipal. São 15 jogos, 11 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 41 gols marcados, 12 sofridos, um saldo de 30 gols, 3 gols em todos os jogos. Grandes goleadas, 3-0, 4-0, 4-1. Então, a equipe teve um grande desempenho. E tem os dois artilheiros, o Dondon e o Nayan. Como é que foi todo o investimento para montar uma equipe dessa? Que a gente sabe que o Intermunicipal requer muito isso, investimento. E neste ano, tivemos as duas equipes que chegaram na final, Itamaraju e Itapetinga, foram as que mantiveram os técnicos do ano passado. Essa é a questão da continuidade que a gente fala.
Foi assim, é o que eu estou dizendo, a gente fez uma análise dos jogadores, das nossas deficiências no ano passado, o porquê de não termos ganho aquele título lá em Itamaraju. Então, a gente foi analisando, foi ponderando algumas coisas, Gabriel, e aí a gente vai chegando a um consenso de que precisava reforçar o ataque, né? Esse ano a gente conseguiu acertar mais, a equipe teve mais continuidade também, a gente teve, infelizmente, menos jogos, mas o que nos possibilitou também um tempo maior de descanso, um tempo maior de treino para o conjunto do time encaixar, e aí nós podemos fazer jogos fora de casa e em casa com a equipe titular. É o que facilita também o encaixe da equipe. Hoje a gente tem um ex-jogador profissional índio, né, que é ex-jogador do Vitória, que é marcado no Campeonato Baiano por ter feito 4 gols no Bahia, e ele é suplente nesse time, porque o time estava tão bem encaixado, então o Índio tem uma experiência, mas você vê que não estava tão bem articulado que veio para somar, mas assim, quando você traz um jogador profissional, você traz um jogador para ser titular, em tese. Então, a gente viu que ele poderia ser a soma que a gente precisava, então ele deu uma cancha maior para a nossa equipe. Então a equipe se encaixou bem, ela veio com esses números aí, a gente marcou gols em todos os jogos, né? A gente tem um artilheiro do campeonato, Nayan, com 16 gols, e o nosso último artilheiro foi Cocada também em 95, se eu não me engano, com 16 gols também. Nayan tem a possibilidade até de passar Cocada fazendo gol nessa final. 95 foi o primeiro título de Itapetinga, foi 95, né? E algumas coincidências. O título de 95, 96, o troféu era em homenagem a Edinaldo Rodrigues, que era atual, na época era atual presidente da Federação Baiana. Esse ano também o troféu é Edinaldo Rodrigues, que hoje ele é vice-presidente da CBF, então está sendo homenageado e esperamos ter o segundo troféu Edinaldo Rodrigues na prateleira da Ladim. Agora, Delano, conta pra gente assim, como é que tá assim a torcida, né? Que a gente sabe que é uma grande incentivadora de tudo isso, grande motivadora para tudo isso. Também como é que fica essa situação lá em Itapetinga? Hoje a gente tem uma torcida organizada, a torcida Fanáticos, que até ontem a gente estava conversando com os jogadores, quando eles vão chegando no estádio que tem uma rampa, que eles sobem todos organizados, arrepia a gente, é emocionante você ver a dedicação. Hoje eles estão fazendo um jantar, um café para os jogadores, para uma confraternização, né? Esse abraço que o torcedor dá para o clube, para o time. Então hoje eles estão junto com os jogadores, são amigos dos jogadores, participam, nos ajudam. Então Itapetinga hoje tem uma torcida que viajou, esses 6 mil quilômetros que a seleção de Itapetinga viajou, a torcida nos acompanhou em todos os jogos, inclusive para Canudos. Quando a gente teve um problema no ônibus que a gente estava com a seleção, a torcida Fanática foi quem deu o suporte com o ônibus dele para que a gente chegasse até Canudos. Então, quer dizer assim, é o 12º jogador de verdade da seleção de Itapetinga. Itapetinga é bicampeão do Intermunicipal em 95 e 96, são 23 anos sem título, o ano passado bateu na trave, né? Eu fui em Itapetinga ontem e ouvi a torcida, ouvi os jogadores e a expectativa é grande. Gente lá que fez aniversário essa semana, está fazendo hoje, né? E também os torcedores estão dizendo 2-0, 3-0, qual a expectativa aí? Vamos contar isso, viu? Esse torcedor, né, tem o direito de um livre manifesto. A gente sabe que é um jogo difícil, de uma equipe muito bem qualificada, a equipe de Itamaraju, com jogadores muito experientes, ex-jogadores profissionais. Assim, o oba-oba da torcida, a gente tem que entender que o torcedor tem que fazer isso mesmo, tem que se motivar, tem que se automotivar e nos cabe também motivá-los, trabalhando direitinho, deixando tudo bem organizado, deixando a equipe motivada para que eles sintam a confiança e passem essa confiança para a equipe. Olha, Itapetinga marcou gols em casa em todos os jogos, 4-0, 3-0, 3-0 contra Poções também. E o histórico aí, desde o ano passado, é de muitos gols em casa. Ano passado a equipe só fez um gol no primeiro jogo e tomou um lá. Será que esse ano a equipe faz mais gols e garante esse título? A expectativa é essa, né? A gente vai sonhando com isso. Essa semana já começa a dormir menos, já fica mais ansioso, é muito complicado, a gente começa a viver, começa a criar aquelas expectativas de domingo, de como vai ser. Acho que isso é natural, se a gente não sentir esse frio na barriga, não sentir essa emoção, é melhor parar de fazer as coisas. O importante é dizer que a equipe está preparada, ansiosa, com grandes expectativas de marcar realmente aí os gols da vitória e conseguir assim o título desse campeonato. Com certeza, a gente está com a expectativa de um público de 8 mil pessoas, é o maior público do campeonato, ainda acho que vai quebrar o recorde. Itapetinga, em 95, tiveram 12.500 torcedores, mais ou menos. Mas hoje precisa de laudo da Polícia Militar, tem aquela margem de segurança, tem toda uma estrutura que é montada
para o conforto do torcedor, para a segurança do torcedor. Então já tem um esquema de segurança bem montado, a Polícia Militar já esteve lá, a Guarda Civil, a Guarda Municipal lá de Itapetinga, a gente tem empresas de segurança, detectores de metais, tem toda uma estrutura que a Federação nos pede, toda uma estrutura que a Polícia Militar também se organiza para que tenha toda a acessibilidade bem fácil para o torcedor, para que seja um momento de festa e não de angústia, que o que a gente mais teme, né? Chegar no estádio, acontecer qualquer coisa, você não está estruturado para isso. Graças a Deus a gente está com essa estrutura toda pronta. Agora, para a gente finalizar, deixa aí para os nossos telespectadores, não só de Itapetinga, mas também de toda a região, que eu acho que vale a pena, todos nós que estamos próximos a Itapetinga, né, irmos até o estádio no próximo domingo, prestigiar essa grande partida entre Itapetinga e Itamaraju. Deixa aí então o convite, Delano, por favor. Convidar toda a região a assistir um jogão de bola, né, duas equipes que se respeitam, duas equipes que se conhecem, mas duas equipes que estão motivadas, né? Eles querem o tetra, ganharam o tri em cima da gente, nós queremos o tri para devolver a derrota do ano passado. É uma revanche dentro do campo de futebol, mas nenhum tipo de vingança. Lá em Itamaraju nós fomos muito bem recebidos, as duas torcidas se abraçaram, foi um momento de confraternização, todo mundo se respeitou, torceu para a sua equipe, mas sem nenhuma animosidade. Então é isso que a gente espera lá no Primaverão, que as famílias vão ao estádio. Nosso objetivo é que as famílias voltem para o campo de futebol, para assistir uma partida, para que seja um evento familiar mesmo, que a gente quer isso. Então, convidar toda a região, Itapetinga está estruturado, hotel, receber todo mundo. Muito. E um que tem também a participação, e seja, total cobertura da TV, não é isso, Gabriel? Da TV UESB, né? No domingo, a partir de 3 horas, vamos transmitir um jogão aqui. E o palco está pronto para o espetáculo, prontíssimo. Os atores já estão convidados e tem hora marcada, né? Tem hora, 15 horas de domingo, a gente está começando esse jogão e com fé em Deus, depois disso nós vamos comemorar esse título. A noite de domingo vai ser longa em Itapetinga. Amém. Com certeza. Delano, muito obrigada pela sua presença e participação aqui em nossos estúdios. Delano Mesquita, ele que é presidente da Liga de Itapetinga, contando aqui pra gente toda essa expectativa para esse grande jogo da final do Intermunicipal, que acontece no próximo domingo a partir das 15 horas. Lá em Itapetinga, entre Itapetinga e a equipe de Itamaraju. Muito obrigada pela sua participação, Delano. Gabriel também, uma boa noite, muito obrigada. Bom, e agora chegou a vez do Na Estrada com Betânia Guimarães. Ela que conta pra gente histórias e curiosidades de mais um município baiano. Confira. Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Na Estrada. Hoje você conhece a história da cidade que é famosa pelos seus biscoitos. Deixa a vinheta rodar que você já vai saber. Você conhece Condeúba? É sobre essa cidade com uma população de pouco mais de 17 mil habitantes que vamos falar hoje. O lugar fica a aproximadamente 150 quilômetros de Vitória da Conquista. Segundo o IBGE, na primeira metade do século XVIII, o território era habitado pelos índios botucudos, mas com a chegada dos portugueses à procura de riquezas minerais, formou-se o povoado em 1745. Antes, Condeúba era chamada de Santo Antônio da Barra, e desde 1831 o povoado pertencia à província de Minas Gerais, mas passou a pertencer à Bahia no ano de 1839, época em que o lugar atingiu a população estimada de 10 mil habitantes. E vale ressaltar que essa mudança só aconteceu por conta de uma reivindicação dos dirigentes locais. Depois, com o desmembramento do lugar, que pertenceu ao município de Caetité, nasceu então, em 1860, a Vila de Santo Antônio da Barra. A população cresceu consideravelmente e ganhou status de cidade só em junho de 1889, com a mudança do nome para Condeúba. O município é berço de algumas pessoas ilustres, como Tranquilino Leovigildo, que foi um advogado, juiz de direito brasileiro e primeiro presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Além disso, de João Sacramento Neto, que foi um mestre de banda musical e compositor brasileiro. Não posso me esquecer de te falar que a cidade é tranquila, com um povo acolhedor, alegre e festeiro. As melhores épocas para visitá-la são no São João e durante o mês de dezembro. Afinal, o mês já chegou, então é o momento certo de você dar uma passadinha por lá. Se você for, não esqueça de visitar o prédio da antiga prefeitura, a igreja matriz e uma pequena casa que ainda sobrevive comparada às novas construções de concreto e vidro. É uma antiguidade da cidade. Vale destacar ainda o quanto a população está lutando para conseguir um asfalto que liga a cidade a Caculé e um trecho que liga Condeúba a Jacaraci, pois seria de extrema importância para o desenvolvimento dos estudantes locais e para a mobilidade dos habitantes.
Condeúba é uma terra boa, precisa de muitos reajustes na cidade, sim, mas a população é receptiva e não poderia deixar de dar o recado. Sou Eleonilson, aqui de Condeúba, cidade que amo viver, e algumas características que a gente pode destacar desta terra é justamente o povo acolhedor. Muitas pessoas conhecem Condeúba como terra do povo hospitaleiro, assim como também Condeúba tem muita história. A cidade é uma cidade antiga e a gente pode observar isso em algumas edificações, como a Igreja Matriz, de estilo barroco, muito bonita e preservada, entre outras edificações, assim como também a passagem da coluna Prestes aqui em Condeúba no passado. Isso deixou marcas e Condeúba também tem história. São alguns pontos que dá para poder compartilhar nesse espaço de tempo. Por hoje é só, eu te espero aqui neste mesmo horário na próxima semana. Voltamos ao estúdio. E o ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã. Baiana, baiano, índio branco.